Vamos embora, pessoal, para os palpites dessa quarta-feira de Liga dos Campeões. E eu quero começar o dia de hoje passando para vocês duas supercotações que eu achei bem interessante. A primeira delas, empate ou Atlético de Madrid contra o Galatasaray, pagando odd 13 na Esportiva, aquela campanha de aquisição para novos jogadores. A Esportiva tem umas turbinadas muito legais que a gente está filtrando também, então vale bastante a pena. Link no primeiro comentário fixado. E ontem nós acertamos uma odd 6 para todos os jogos da Liga dos Campeões, tem pelo menos 2 gols. E hoje a gente vai repetir, os jogos têm tendência mais de gols do que ontem, lá na Bet Nacional, odd 5,30, uma turbinada também, todas com o link no primeiro comentário fixado. E também no meu grupo gratuito tem mais super cotações para essa rodada, vai ter aumentado 365. Aliás, Haaland, pelo amor de Deus, como é que você não faz um golzinho aí? E outras aumentadas interessantes do dia, beleza? Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar e vamos embora passar para vocês todas as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira, começando com o primeiro jogo do dia, jogo do Galatasaray contra o Atlético de Madrid. Galatasaray chega para este confronto aqui após perder apenas 2 dos últimos 10 confrontos, a derrota na Liga dos Campeões para o Mônaco e no Clássico diante da equipe do Fenerbahçe. É um time bastante forte, tá? Perigoso, com jogadores experientes, bons de bola e que conseguiu 3 vitórias seguidas nessa Liga dos Campeões, uma delas inclusive diante da equipe do Liverpool. Venceu o Liverpool, Bodo e Ajax em sequência, perdeu para o União Sangliosa no tropeço e também perdeu para a equipe do Mônaco uma derrota que é de certa forma normal. O adversário, por sua vez, é a equipe do Atlético de Madrid, que está aqui brigando por uma vaga direta, né? Só que para isso precisa de vencer para poder ultrapassar alguns adversários que estão à frente. O Atlético de Madrid, treinado pelo Diego Simeone, começou perdendo para o Liverpool, perdeu para o Arsenal e venceu 3 adversários em sequência. É de se destacar que essa tabela do Atlético de Madrid é das mais complicadas, né? Pegar PSV, pegar Inter de Milão, pegar Arsenal, pegar Liverpool, não é fácil. E o time ainda assim conseguiu fazer muitos gols. Aliás, marcar gols tem sido uma tônica dessa equipe muito forte no lado ofensivo, com Sorloth sendo um bom jogador, também Julián Álvares, um dos grandes destaques, o próprio Simeone, um jovem jogador que finaliza bem, e o time do Atlético de Madrid é um time que tem boas condições de atacar e finalizar e marcar gols diante de seus adversários, não à toa é favorito mesmo fora dos seus domínios. Em 14 dos últimos 18 jogos do Galatasaray em competições europeias, tivemos ambas as equipes marcando. 5 dos 6 jogos do Atlético de Madrid nessa temporada de Liga dos Campeões tiveram ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols, e num jogo que pode ser bastante movimentado pelas qualidades dos ataques aqui e defesas têm tido titubeantes na competição, o mais de 2,5 é o que eu mais gosto. Tá? Para bilhete, mais de 1,5 é bastante interessante. Você ficar com receio aqui e quiser operar ao vivo, mais de 1,5 ao vivo é a melhor pedida para este confronto. Tá? Confiar no Atlético de Madrid fora de casa é arriscado, porque o Galatasaray é um time que já se mostrou muito forte, mas também pegar alguma coisa contra os espanhóis que estão jogando muito bem essa competição é complicado. O mercado de gols é o que mais me agrada nessa primeira partida. E como eu disse no início do vídeo, né, são muitos jogos com tônica de gols aqui, espero que isso se confirme. No segundo jogo a gente tem a equipe do Karabakh recebendo a equipe do Frankfurt. O Karabakh, ele é mais uma vez uma surpresa aqui da competição, né, conseguiu aqui somar pontos e no momento está na classificação na 25ª colocação, 1 ponto atrás do Copenhague. Então uma vitória hoje coloca o time dentro dos 24 primeiros e é o principal objetivo desse time, que conseguiu algumas boas vitórias e um dos times que mais perdeu pontos depois de estar na frente diante de seus adversários. Então ele vem aqui de 4 jogos sem vencer na Liga dos Campeões, depois de um bom início, com vitória diante do Benfica, diante do Copenhague, mas perdeu para o Bilbao, empatou com o Chelsea, que esteve na frente, perdeu para o Napoli e também perdeu para o Ajax, também esteve na frente neste confronto, tá? É um time que poderia estar numa situação um pouquinho melhor, mas é um time perigoso e dentro dos seus domínios é um adversário bastante engasgado, viagem longa também para poder jogar lá no Azerbaijão. O adversário, por sua vez, é o Frankfurt, que no campeonato alemão não está conseguindo render muito bem também em 2026, não venceu nos jogos que disputou, está brigando por competição europeia no momento, mas também apenas 2 vitórias nos últimos 10 confrontos. Na Liga dos Campeões, esse vai ser o último tiro da equipe do Frankfurt, que no momento ocupa uma das últimas colocações com apenas 4 pontos, tá? Frankfurt, como eu disse para vocês, está numa situação complicada, mas tem um ataque bastante perigoso e produtivo e uma defesa que sofre muitos gols. Sendo um jogo tudo ou nada para a equipe do Frankfurt e o cara batendo boas médias dentro de casa, inclusive marcou 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos europeus dentro de seus domínios, inclusive diante da equipe do Chelsea,
eu acho que o mercado de gols e mais 2,5 aqui tá muito bem embasado, tá? O Frankfurt, como eu falei, é dos times mais overs que tem no campeonato alemão, que marca muitos gols, que cede muitas chances também, e para mim o confronto aqui tende a gols e essa é a minha pedida. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem a equipe da Atalanta recebendo a equipe do Atlético de Bilbao, que não vive um bom momento. A Atalanta, por sua vez, vem num grande momento recente aqui, empilhando vitórias, são 7 nos últimos 10 jogos, tá? O time chega numa sequência forte, já garantiu pelo menos uma vaga nos playoffs aqui nessa eliminatória da Liga dos Campeões, com uns bons resultados que conquistou e está com um ataque bastante produtivo, marcando gols aqui nas últimas partidas. No último jogo, um empate decepcionante diante da equipe do Pisa, mas os resultados recentes no geral são muito bons, tá? Na Liga dos Campeões, o time tem 3 vitórias seguidas diante de times fortes, Marseille, Frankfurt fora de casa e também diante da equipe do Chelsea dentro dos seus domínios, tá? O adversário, por sua vez, é o Atlético Bilbao, que não engrenou nessa competição, ainda não engrenou também no Campeonato Espanhol, perdeu alguns jogadores, o futebol tem sido bastante oscilante, passou apertado do Cultural Leonesa aqui na Copa do Rei, perdeu para o Mallorca recentemente, tomou goleada do Barcelona, enfim, o futebol do Atlético de Bilbao está bem abaixo do que é esperado, mas é um time que tem técnica, bons jogadores de meio campo e que pode incomodar. O Bilbao não conseguiu marcar mais de um gol em nenhuma das 11 partidas que disputou na Liga dos Campeões. O Atalanta tem jogado bem dentro dos seus domínios, conseguido marcar gols. Alguns gols são tardios e você pode até esperar a cotação subir para poder pegar o menos 0,25 no live da Atalanta, mas eu vou na vitória dos italianos aqui, que tem conseguido render, jogar bem, vencer adversários complicados e que estão brigando aqui por uma vaga até direta aqui na classificação para a Liga dos Campeões, beleza? Chelsea e Paphos, pessoal, é um confronto aqui que a cotação ela é muito capciosa, de 1,17, porque ela obriga o Chelsea a vencer por larga margem aqui para poder pegar uma cotação um pouco mais decente. O Chelsea vem de uma vitória diante do Brentford aqui, mas foi um placar muito mentiroso, tá? Esse vai ser o quarto jogo do técnico e o quarto jogo em casa do Chelsea com o comando dele, ou o terceiro. E os resultados têm sido bons, porque venceu o Charlton, venceu o Brentford, mas perdeu para o Arsenal num jogo digno. E o grande ponto é que contra o Brentford teve mais sorte do que qualquer coisa. Foi muito pressionado durante boa parte do jogo, não conseguiu render muito bem, mas fez 2 gols. E é bom, né, conseguir pelo menos vencer jogos e ficar de forma competitiva. O Cole Palmer é cada vez mais saudável, é um bom jogador hoje. E o Chelsea, obviamente, dentro de casa, vai tentar bater a equipe cipriota. O Paphos, ele é um protagonista do seu campeonato local e está brigando pelo título mais uma vez. E na Liga dos Campeões está fazendo partidas bem dignas, né? Não partidas para poder conseguir classificação e tudo mais, mas vendendo caro os resultados e até conseguindo sonhar aqui com alguns pontos. O time conseguiu vencer a equipe do Villarreal, segurou a equipe do Mônaco, perdeu apertado também para a equipe da Juventus. A Juventus custou a conseguir fazer esses gols aqui, segurou o Olympiacos fora de casa. Então o que eu quero dizer? Que o Paphos é um adversário digno e que pode conseguir incomodar os seus adversários, tá? O Chelsea também não é um time que tá marcando muitos gols, assim, 3, 4 gols. Aliás, ele marcou exatamente 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos dentro de seus domínios. E o Paphos é um time que faz poucos gols, né? E é o time que mais cedeu finalizações nessa Liga dos Campeões. Então eu espero mesmo que o Chelsea vá se impor e que cedo ou tarde vai conseguir a sua vitória. O handicap -1 para mim é o mais indicado aqui, o que eu vou buscar nesse confronto, e uma pressão do Chelsea também com muitas finalizações e muitos escanteios eu acho interessante. O jogo do Bayern contra o União Sangliose é um confronto bastante complicado, porque o Bayern, ele já marcou 16 gols em 2016, ele vem de um 5-1 diante da equipe do Leipzig, que é um dos postulantes ao título lá, e vem mostrando que realmente não tem adversário, né? Só o Arsenal venceu o Bayern de Munique recentemente. O Bayern de Munique está invicto nos últimos 37 jogos de fase de grupo de Liga dos Campeões. Desde 2014 o time não perde, 35 vitórias e 2 empates, tá? O time, obviamente, tem muitos jogadores de qualidade. O Michael Olise, quando ele entra, e foi assim de jogo diante do Red Bull, ele aumenta bastante o nível da equipe. Harry Kane, um ótimo marcador de gols. O Bayern marcou 3 ou mais gols em 10 dos últimos 12 jogos que disputou e vai enfrentar a equipe do Royal Union, que vem tentando dar uma engrenada, né, para ver se consegue se classificar. Tem alternado resultados, fez uma boa partida diante do PSV, que faz uma boa competição, mas depois tomou 4 do Newcastle, 4 da Inter, 3 Atlético de Madrid, aí vai e ganha do Galatasaray, faz um jogo movimentado com o Olympique de Marseille e acaba sucumbindo também. O Bayern tem tudo para poder vencer, o time belga não é um adversário bobo, tá? Consegue
controlar um pouco das ações, consegue incomodar, mas aqui deve tomar uma pressão grande e os últimos 6 jogos do Union tiveram menos de 2,5 gols, então numa linha esticada de mais 3,5, pessoal, o máximo que eu pego aqui é um handicap menos 1,5 do Bayern ao vivo, e pra mim essa é a melhor pedida pro Bayern pelo menos vencer por 2 gols, tá? Juventus e Benfica, pessoal, é um confronto curioso dessa rodada, com a Juventus chegando com um bom favoritismo e com uma excelente campanha com o seu novo treinador. Se eu não me engano, a Juventus só perdeu uma partida com o comando desse novo treinador, ou a segunda derrota, na verdade, né, desde que assumiu o comando da Juve, porque perdeu para o Cagliari no final de semana por 1-0. Na Liga dos Campeões, a Juventus está praticamente invicta, pegando adversários complicados, Dortmund, Villarreal, Real Madrid, Sporting, venceu o Bodo fora de casa e o Pafos por 2-0. E o desvencendo o principal jogador dessa equipe, o Jonathan David, também um ótimo atacante e um time que está jogando um bom futebol, embora, né, muitos empates acabem atrapalhando aqui o desempenho da Juventus no próprio campeonato italiano, mas são 7 vitórias nos últimos 10 jogos e muitos sem sofrer gols. O Benfica, por sua vez, vencendo mais uma vez um time que briga pelo título no campeonato português, mas esse deve ficar com o Sport, perdeu recentemente para o Porto também e não tem um time tão forte como em anos anteriores. Na Liga dos Campeões, porém, o time está conseguindo melhorar um pouquinho o seu desempenho para poder brigar por classificação depois de um início titubeante aqui, onde perdeu os 4 primeiros jogos, vem de 2 vitórias, então está sobrevivendo na competição. José Mourinho tem um histórico positivo diante da equipe da Juventus, assim como o próprio Benfica, né? O Juventus foi derrotado em 7 dos 9 encontros anteriores diante da equipe do Benfica, mas o desempenho recente da Juventus e o futebol jogado, ele é bem melhor. O Juventus marcou 2 ou mais gols em 5 dos últimos 6 jogos dentro de seus domínios e eu acredito que tem boas condições diante da equipe do Benfica. Handicap menos 0,25 da Juventus aqui, a melhor pedida para esse jogo, dupla chance aqui para bilhete, é interessante também. Jogo do Newcastle contra o PSV, pessoal, o confronto também com tendência a gols e um confronto também um pouquinho perigoso por conta dessas cotações, tá? Newcastle ele é um merecido favorito em casa por conta do desempenho recente dentro de seus domínios, tem conseguido jogar bem, amassar e se impor, e na Liga dos Campeões inclusive disputou 3 partidas, venceu 2 delas. No geral também conseguiu boas vitórias recentes diante da equipe do Leeds, diante da equipe do Crystal Palace, mas perdeu na Copa pro City, né? E empatou com o Bournemouth. O adversário, por sua vez, é o PSV, que chega numa forma recente absurda. São 9 vitórias nos últimos 10 jogos. O ataque funcionando, que é uma beleza. Já conseguiu vitória sonora diante do Liverpool nessa própria competição. Vitória diante do Napoli, se eu não me engano, por 6-2. Então o PSV já mostrou que é um adversário bastante perigoso, tá? Então esse jogo, pessoal, é um jogo onde eu também vou buscar gols. O PSV, ele tem aí... Em 6 dos jogos que ele disputou nessa Liga dos Campeões, ambas marcam, e os 5 dos 6 jogos do Newcastle na Liga dos Campeões também tiveram mais de 2,5 gols. Então a gente conta com gols das duas equipes, um confronto movimentado, e o mais de 2,5 é uma boa pedida aqui. Olympique de Marseille e Liverpool, pessoal, o confronto também, que eu tô com uma curiosidade boa para ver, porque esse time do Olympique aqui, ele não é bobo. Já falei com vocês várias vezes que ele é perigoso, que ele se impõe, que ele consegue jogar bola, e foi assim diante do Anguilós. A gente pegou o handicap aqui e ele ganhou fora de seus domínios, venceu a equipe do Newcastle. Tem o Greenwood, que é um bom jogador, tem o Aubameyang, é um time que conseguiu engrossar diante do PSG recentemente, fez uma boa vitória diante da equipe do Mônaco, ou seja, o Marseille não é um adversário ruim, não, um adversário perigoso e que pode muito bem sim incomodar o time do Liverpool, até porque o Liverpool vem tropeçando aqui recentemente com 4 empates nos últimos 5 jogos, a defesa sofrendo alguns gols, mas é um time que obviamente tem potencial muito grande e que pode render bem. O Marseille, nessa tabela de classificação, ele tá aqui na 16ª colocação, 3 pontos atrás do Liverpool, que tem 12. Então, se o Liverpool quiser classificação direta, precisa de vencer o confronto de hoje, tá? O Liverpool teve um histórico positivo diante do Marseille, vencendo os 3 confrontos que tiveram até hoje. Mercado de gols é o que mais me agrada também nessa partida, pessoal. 9 dos últimos 12 jogos do Olympique de Marseille tiveram mais de 2,5 gols. É um ataque que tem sido muito fluido. O Liverpool jogou 3 partidas até agora nessa Liga dos Campeões, 2 delas foram menos de 2,5 gols, mas uma vitória magra diante da Inter, e contra o Galatasaray balançou as redes, teve gol anulado, então assim, foi mais circunstancial. Mercado de gols também é uma melhor pedida aqui pra mim e é a minha dica.
Para poder finalizar, pessoal, a gente tem que o Slavia Praga recebendo a equipe do Barcelona. Barcelona é super favorito fora de casa contra um time que ainda não venceu nessa competição, acabou de perder para o Tottenham por 3-0 e vem disputando amistosos por conta da situação local do seu campeonato. Tá? O time do Slavia é um time que é guerreiro, que tem bons jogadores de frente, o próprio Chori, que é um jogador que consegue finalizar, mas é um time limitado em relação à força dos seus adversários. A tabela também foi um pouquinho ingrata, né? Pegar Inter, Atalanta, Arsenal e o próprio Tottenham, além de Atlético Bilbao e Bodo, que são adversários bem dignos, teria adversários mais fáceis. Mas o time tem as suas limitações técnicas também e vai tentar se apoiar num jogo interessante dentro de casa. O time não tem feito muitos gols nessa competição também, inclusive não marcou gols nos últimos 4 confrontos, 5 jogos dessa Liga dos Campeões. Então é de se esperar aqui que o Barcelona vai conseguir se impor e que vai conseguir uma vitória. Mas o Barcelona, ele é um time que sofre muitos gols, né? O Barcelona é um dos times que mais sofre gols dos protagonistas dos campeonatos europeus. Ele sofreu gols nos últimos 9 jogos de Liga dos Campeões. E isso, obviamente, coloca qualquer superfavoritismo em risco. Pessoal, para mim aqui o melhor pedida é a vitória do Barcelona ao vivo, tá? Qualquer coisa acima de 1,60 ou mais. O Slavia deve conseguir engrossar um pouquinho a situação, mas o Barcelona cedo ou tarde vai encontrar os caminhos com a sua movimentação para conseguir balançar as redes, tá? O mercado de gols aqui, ele seria uma boa pedida, mas mais pelos gols que o Barcelona está sofrendo do que pelo que o Slavia está produzindo. Então, ficar contando com um gol aqui, 3 gols do Barcelona ou com um golzinho do Slavia aqui para um time que não marcou em 5 oportunidades da Liga dos Campeões, eu acho um pouquinho arriscado. Então, a vitória do Barça ao vivo aqui é a melhor pedida. Beleza, pessoal? Então, para hoje, esses são os meus palpites. E para poder finalizar, passar uma lista aqui de bilhetinhos, mais de 1,5 Galatasaray Atlético de Madrid, aquele famoso ambas marcam mais de 2,5 também é interessante. Mesma coisa para Karabakh e Frankfurt, mais de 1,5 pré para bilhete, ambas marcam mais de 2,5 na Betano. Atalanta ou empate aqui contra o Atlético de Madrid, acho bem interessante. Vitória do Chelsea pré diante da equipe do Pafos. Vitória do Bayern, dupla chance da equipe da Juventus. Jogo do Newcastle e PSV para bilhete, eu não gosto de nada, esse jogo é meio perigoso. Mesmo digo para Olympique e Liverpool. E o jogo do Slavia contra o Barcelona, dupla chance do Barcelona aqui para bilhete, é bastante interessante, beleza? Para poder finalizar, pessoal, na tela aí para vocês o nosso bilhetinho da rodada. E a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Forte abraço e boas bets para vocês nesta quarta-feira.